Bom dia! Começa mais um podcast Coletivizando, nesse dia 28 de agosto de 2026. Meu nome é Paulo Vinícius, eu sou sociólogo, sou bancário, sou cearense, e o nosso podcast de hoje acontece no dia do bancário, no dia da bancária, e eu queria mandar um abraço especial para todas as pessoas, meus amigos e amigas, que trabalham comigo e que trabalharam e que lutam todos os dias na categoria bancária, da qual eu faço parte desde o dia 27 de agosto de 2007, e cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. E eu gostaria de fazer uma menção a essa categoria, porque ela tem um papel fundamental no desenvolvimento produtivo do nosso país, em todas as suas esferas. A construção mesmo daquilo que virou o agronegócio brasileiro dependeu muito do funcionalismo do Banco do Brasil. Se a indústria avança ou prospera, depende muito dos funcionários bancários. Se o crédito flui e ele é uma oportunidade para as pessoas, depende muito da categoria bancária. Mas também, como todo trabalhador, nós não somos os donos daquilo que é feito do nosso trabalho. Nós vendemos a nossa força de trabalho. Isso quer dizer que a gente não determina o resultado dessa atividade laboral. E como tudo o que está a serviço do capitalismo, incluindo a ciência e o trabalho, isso pode ter efeitos deletérios para a sociedade, como tem quando você vive uma situação, a exemplo da brasileira, de altos juros que servem para remunerar o capital especulativo improdutivo. Isso acaba trazendo um peso, que é um peso para o consumidor, que é um peso para os clientes, mas também é um peso para quem trabalha na categoria bancária. Muitas vezes nós somos abordados com determinadas expressões que mencionam que a pessoa trabalha no ar-condicionado, que é um trabalho fácil, e a maioria das pessoas ignora o imenso sofrimento psíquico que acomete a categoria bancária, que junto com os professores, os policiais, e são marcados por um grave quadro de adoecimento psíquico, né? Então, a gente observa que, no caso do trabalhador bancário e bancária, o peso que ele está carregando não é no ombro, né? É o peso na cabeça, né? E esse peso pesa, né? Então, é muito importante para nós, colegas, nós termos uma postura de nos cuidar e de cuidar da nossa saúde, de não entrar muito naquilo que muitas vezes as empresas, né, financeiras querem nos impor como ideologia. Para nós interessa, sobretudo, ter o foco na sociedade, compreender que a nossa atividade é diferente, e isso é muito importante para isso mesmo. Esdras, parece que o Neto já está conosco aí na sala. Veja se ele entrou. Deu certo. Ainda não entrou aqui na minha opção de colocar no ar, não. Eu vou te mandar o contato dele para você falar com ele. Hoje a gente terá aqui uma presença muito ilustre. Meu dirigente, meu amigo, Hermelino Neto, que é bancário do Itaú, é um bancário comunista, tal qual eu sou, e ele é um cara que já tem uma larga trajetória de luta, né? E cumpriu várias funções honrosas no movimento sindical. Ele foi presidente recentemente da Federação dos Bancários da Bahia e de Sergipe. Ele sucedeu o nosso querido Emanuel
de Jesus, né? Emmanuel está batalhando e mostrando como se luta contra uma doencinha chata. Receba também, Emmanuel, da Caixa Econômica, o nosso abraço. E o neto é bancário do Itaú. Presentemente, ele é o secretário-geral da Federação dos Bancários da Bahia e Sergipe, que pela primeira vez é presidida por uma mulher, a camarada Andréa Sabino, para quem eu mando um grande abraço também para os companheiros da Bahia, os companheiros de Sergipe, que nos assistem com certeza aqui pelo Coletivizando. O Coletivizando hoje terá pauta única, ele terá como pauta a campanha nacional dos bancários. Essa campanha ela já acontece de maneira permanente, mas ela se intensifica a partir do início do ano de 2026. Ela deveria encerrar no dia 31 de agosto e o acordo coletivo deveria começar a valer a partir de 1º de setembro. E o contexto atual da campanha nacional dos bancários é um contexto de difícil negociação. Ela é a maior campanha salarial unificada do Brasil. Isso coloca que o que for conquistado nos bancos públicos, a base do que for conquistado será estendida também para os bancos privados. E isso permite que, por exemplo, os mesmos direitos, o mesmo salário base, eles aconteçam tanto no Acre, quanto no Ceará, quanto em São Paulo. Um exemplo que é muito raro, não só no Brasil, mas no mundo. Essas campanhas nacionais unificadas, em que de um lado se sentam os patrões e do outro lado os empregados, sem a mediação do Estado, mas uns negociando com os outros na negociação coletiva, é um fato raríssimo e no mundo é uma coisa que acontece em alguns países da Europa, mas é uma coisa diferente também dos países socialistas, em que os trabalhadores têm um pedaço muito maior do poder político. No mundo capitalista, isso é uma coisa raríssima, e os bancários conquistaram a sua convenção coletiva nacional, e isso tem vantagens e desvantagens, né? As vantagens a gente poderia dizer, por exemplo, agora sobre o período dos governos Temer e Bolsonaro, em que a categoria bancária não perdeu os direitos que ela possuía, graças à mesa coletiva e à negociação. Mas ela também tem desvantagens, que são inerentes ao próprio processo da negociação coletiva. Esse ano, especialmente, mas também já na última campanha nacional, nós percebemos uma grande dificuldade na negociação, porque nós não negociamos com qualquer patrão. Ontem nós tivemos a entrevista do presidente Lula na Rede Goebbels, e a gente queria dizer que, na verdade, foi uma entrevista com os patrões da gente. As pessoas não percebem, mas os grandes veículos de comunicação são todos eles, principalmente, grandes investidores financeiros, grandes banqueiros, que vivem da especulação financeira em primeiro lugar, e só depois é que eles ganham dinheiro com a imprensa, com a informação. E eles fazem a imprensa, a informação e o entretenimento para fazer política e assim fazerem o seu ganho principal, que é através do sistema financeiro. A eleição presidencial no Brasil hoje, ela tem a característica de se dar entre o partido de Tiradentes e o partido de Silvério dos Reis, mas também entre os trabalhadores e o povo brasileiro, de um lado, e o sistema financeiro rentista parasitário do outro. Essa é a característica principal
do momento atual. Nós estamos com um problema só porque o Neto está com alguma dificuldade de entrar no chat. Eu não sei se o Esdras Oi, conseguiu. ele não falou comigo ainda, está com algum problema e não entrou em contato ainda. Só vou ligar Você aqui pegou para o ele, tá telefone certo? dele que eu mandei aqui? Já entrei em contato via WhatsApp e vou ligar aqui para ele. Tudo bem. Então, a gente vai fazer essa entrevista especial hoje com o Neto, que é o nosso ex-presidente da Federação Bahia e Sergipe, que coordena a CTB Bancários Nacional. A CTB Bancários tem a representação da Federação Bahia e Sergipe no Comando Nacional dos Bancários, que se reúne em torno da CONTRAF, que é a central irmã da CTB, a central mais próxima da CTB, que é ligada à Central Única dos Trabalhadores. A CTB, no entanto, mantém relações fraternais com a outra central também, a UGT, que é quem dirige a Contec, que é a segunda mesa que acontece. No entanto, as duas mesas acabam fechando um acordo com basicamente as mesmas características, e é o que nós estamos batalhando agora nesse período. A característica fundamental dessa campanha nacional é o atraso da parte dos banqueiros, inclusive contando com uma postura semelhante nos bancos públicos, de deixar as grandes definições da negociação coletiva para o limite do tempo. Então, somente da semana passada para essa semana foi que houve as primeiras propostas de reajuste, e a característica dessas proposições foram propostas indecentes, que num primeiro momento estavam propondo reajustes abaixo da inflação. Então, observem que os mesmos banqueiros que cobram taxas de juros que são as mais altas do mundo e que têm um spread bancário dos mais elevados do planeta, eles acabam oferecendo para os trabalhadores do sistema financeiro, como proposta na mesa de negociação, um aumento inferior à inflação do período. E apenas na noite de ontem houve mudança no sentido de repor a inflação. Mas além dessas negociações que se referem a todos os bancos conjuntamente, nós temos as negociações que acontecem por banco. A exemplo da negociação específica no Banco do Brasil, na Caixa Econômica, nos bancos privados, no BNB e em outros bancos menores, públicos, que ela também tem uma característica de tratar de temas relacionados à carreira desses profissionais. Hoje, nessa campanha salarial, nós temos uma dificuldade grande, uma grande preocupação no caso da Caixa Econômica Federal, pela questão do plano de saúde, do Saúde Caixa. Também temos uma questão bastante espinhosa relacionada à CACI, que é a autogestão, eu me referi erradamente, não é plano de saúde, é autogestão, tanto no caso da Saúde Caixa quanto no Banco do Brasil, que é a autogestão que cuida da saúde dos funcionários do Banco do Brasil, no caso da CACI. E nas outras categorias você tem situações de plano de saúde, de seguro-saúde, que são comuns. Além disso, ela envolve a campanha nacional dos bancários. Olha aí, já tem uma galera online. Queria agradecer aí. Eu vi a presença da Neila Menezes. Olha aqui, ó. O Neto eu acho que está no YouTube aqui. Não, ele entrou aí, mas no YouTube, o Esther. Será que ele não está conseguindo ver o link do StreamYard? Ele entrou no outro link? Será possível? Eu vou mandar aqui, Neto, de novo o link para você tentar entrar, viu? Vamos ver se você consegue ver que eu já estou enrolando
bastante aqui. Queria mandar um abraço para o meu amigo Cláudio Nascimento, Caixa, do Banco do Brasil, de Brasília. Queria mandar um abraço para a Érica Pereira, que também está conosco e nos dá um bom dia. Queria dar um abraço para todas as pessoas que estão online acompanhando, tanto pelo canal do Coletivizando, que é o Coletivizando BR no YouTube, quanto pelo canal da Metamorfose Comunicação. O nosso blog está sendo compartilhado aqui no YouTube e hoje, excepcionalmente, nós não teremos o ponto Cuida e o ponto, o bloco Cuida e o bloco Canta Minha Gente, porque a gente quer fazer um programa especificamente sobre essa questão das últimas informações da mesa nacional, e o Neto, coordenando a CTB Bancários, ele tem acompanhado a mesa que tem se reunido há mais de 9 rodadas de negociação nacional em São Paulo, tendo, de um lado, mais de 40, mais de 35 entidades sindicais, e, de outro lado, a Federação Nacional dos Bancos, a FENABAN. Temos agora conosco o querido Neto, que, como vocês veem aí, está de vermelho, hein, Neto? E ele está num quarto de hotel porque ele está em São Paulo. Estava contando exatamente isso, que você está acompanhando presencialmente a negociação dos bancários na mesa nacional da campanha dos bancários, a mesa da Contraf. Seja muito bem-vindo. Eu fiz uma apresentação longa aqui falando da sua história no Itaú e de toda a admiração que nós temos aí por você nesse trabalho coordenando a CTB Bancários. Bom dia, PV. Tá me ouvindo legal? Tá ótimo. Tá bem, você tá bem. É um prazer aqui bater nesse papo com você. Você que é um camarada valoroso e que contribui muito para a luta dos bancários, das bancárias, mas também a luta geral dos trabalhadores, né? Pois é, hoje nós estamos de parabéns, né? Esses 415 mil bancários em todo o país, já fomos mais de 1 milhão. Na verdade, somos mais de 1 milhão, só que não diretamente, né? Porque o trabalho bancário tem sido executado por muitas mãos em todo o país. Entretanto, nós estamos amarrados em algumas situações que não permite, né, esses trabalhadores estarem protegidos pelo guarda-chuva da nossa convenção. Então, isso é um dos grandes desafios. Eu acompanhei um pouco você relatando assim, algumas questões e a importância da nossa categoria, né? Mas primeiro eu quero dizer, né, Dia do Bancário, né? Falar um pouco sobre isso. Eu não sei se você falou sobre os 69 dias de greve realizado no A estado de São história não Paulo, falei. né, do estado de São Paulo, e a partir desse momento, né, em 1951, então, surge essa comemoração do Dia do Bancário. Nós também passamos por alguns períodos, né, importantes que eu acho que é interessante para a gente fazer esse registro, né? Uma greves que ocorreram, eventos que ocorreram, paralisações que ocorreram, mas a gente vai tratando disso ao longo da nossa conversa, né? Então, eu não sei
se você quer que eu fale um pouco logo sobre essa Vamos chegar lá, questão. vamos chegar lá. Eu queria aproveitar isso que você falou, Neto, porque existe uma dificuldade do bancário que está lá na ponta, na agência, perceber essa realidade sobre o que é a categoria bancária hoje. Você acaba de mencionar que a nossa categoria ela tem 415 mil bancários. Há 4 anos atrás, eu me lembro que ela tinha 442 mil bancários. No entanto, não diminuiu a quantidade de gente que faz empréstimo, que faz seguro, vende empréstimo, compensa documentos de pagamento, caixas. Eu queria que você falasse um pouco hoje sobre o que é a categoria do ramo financeiro e por que nós temos essa situação de ter tido aí, num período tão curto, uma perda aí de 42 para 15 dá 27, não é isso? 27? É isso. 27 mil bancários, então, nós perdemos dentro do acordo coletivo. E eu queria que você falasse um pouco quem é que está fora da convenção para a gente poder entender essa realidade, essa questão da composição do ramo financeiro. Eu acho que a pandemia ela trouxe muita inovação no trabalho bancário, né? Nós, a partir daquele momento, esse trabalho foi realizado de forma remota, inclusive nós fechamos acordo, né, de forma remota, nossas reuniões virtuais. E existe uma ausência de uma legislação para tratar dessa questão. Nós estamos tentando, junto ao Banco Central, fazendo esse debate, procuramos já o Banco Central, porque existe uma necessidade de regulamentação do sistema financeiro. Então, existe essa necessidade de regulamentação. Nós sabemos que os bancos tradicionais, eles têm compromissos, eles têm as agências físicas, eles trabalham também de forma virtual, mas as fintechs hoje é muito fácil ter uma fintech e é muito fácil operar no sistema e não ter um bancário sequer. Fazer as mesmas operações que os bancos tradicionais fazem, né? E não ter nenhuma responsabilidade. Então, isso é ruim. Eu acho que nós estamos vivendo esse impacto de termos tanta gente, corretora de créditos, fintechs, as cooperativas, né? Que você chega de uma cooperativa, você tem tudo aquilo que você tem em um banco. Então, tudo isso criou uma situação ruim para nós, porque a partir da pandemia, os bancos começaram a fazer uma leitura em relação ao sistema. Começaram a fazer essa leitura e perceberam que eles não precisam, né, na visão dele, na visão capitalista, de tanta agência física, né? Que eles podem fazer toda essa. Já existiam antes da pandemia os grandes bancos, pelo menos o Banco Itaú, as agências digitais. Essas agências digitais, eles pegavam os bancos físicos, pegavam a carteira ali de vários gerentes que tinham X conta e transferiam isso já para essas agências digitais. E esses trabalhadores tinham que começar tudo de novo, né, para captar clientes, fazer todo esse movimento. Então, a partir desse momento da pandemia, hoje está tudo concentrado, né, nessas agências digitais, mas também, né, no novo formato que os bancos estão trabalhando. E isso esvazia, né,
as agências tradicionais, as agências de tijolos, né? Estimula o fechamento de agência, a ausência de uma legislação que impeça isso. Esse é um grande problema também, porque as pessoas hoje que tinham, principalmente no interior e nas pequenas cidades, elas tinham ali um ponto de atendimento, tinha uma agência bancária, ela tinha, fazia toda a sua vida ali. Hoje elas têm que deslocar, né, para 100 quilômetros ou mais para ter acesso, né, a receber o seu benefício, né, a fazer a sua movimentação. E como não existe nenhuma legislação em relação a isso, eu comparo muito essa situação dos bancos hoje com a situação dos médicos que a gente viveu aqui no período do governo Dilma, que nós não tínhamos médico no interior, então foi necessário trazer médicos, né, de Cuba para fazer. E aí isso incomodou muito, né, os médicos, a parcela dos médicos brasileiros. Então, é, nós não temos hoje esse atendimento no interior, e os bancos não querem ficar no interior, porque, segundo eles, a lucratividade não vale a pena. Eles podem pegar esse recurso, aplicar, né, e vai ter um retorno. Então, eles não querem ter esse problema. E a questão social, né, fica sobrecarregado para os bancos públicos. Os bancos públicos desenvolvem muito bem esse papel, mas também não tem perna para estar em todas as cidades do país. Então, esse é um grande desafio que eu acho que nós temos que discutir, né, com o Banco Central, temos que discutir com o governo, essa necessidade de regulamentação do sistema financeiro e o compromisso, né? As empresas de crédito não é só para dar lucro, tem uma questão social, tem uma finalidade social na ponta. E é necessário que a gente possa travar esse debate. E quantos bancários você estima que estão fora hoje no sistema financeiro, concentrados nas fintechs, nas instituições de pagamento, nas instituições não bancárias, nas cooperativas de crédito, nas seguradoras, nesse conjunto de instituições que fazem as mesmas atividades que os bancários fazem, que concorrem com os bancários e que, inclusive, trabalham para os bancos privados. Nós temos aí também as financeiras, né, que tem E as financeiras, corretamente. que tem acordos, que discute, que tem campanha e tal, mas que poderia estar junto conosco aqui. Então, olha, juntando todos esses trabalhadores aí, nós temos em torno de mais de 1,5 milhão, entendeu? Muito mais de 1,5 milhão. Somando Somando com os os. bancários, né? Somando com os Então, os bancários. trabalhadores do ramo financeiro hoje cresceram e atingem uma proporção de 1,5 milhão maior do que no passado, mas a categoria bancária contemplada no acordo hoje é de 415 mil. É isso. Nós E qual que é o estamos impacto disso reduzindo, lá né? na mesa, cara? Como é que fica lá na mesa diante dessa Bom, situação? eu acho que esse grande desafio que a gente coloca na mesa é fechamento de agência e demissões, né? Então, nós temos hoje, reduz o número de trabalhadores bancários com essas proteções, aumenta o adoecimento, aumenta o adoecimento. Hoje, nós estamos na ponta em relação ao número de trabalhadores com problemas psíquicos, porque a pressão é muito elevada e os bancos, eles não têm nenhum compromisso com isso, né? O que eles argumentam é que não tem necessidade de tantas agências, que eles estão passando por ajustes, eles estão passando por ajustes, e que irão, né, não irão substituir esses trabalhadores, eles não encaram dessa forma, mas que eles irão manter o número de trabalhadores
realizando essa tarefa através de trabalhos remotos ou criando algumas plataformas de trabalhos concentrando aqueles clientes de uma renda mais elevada. Essa é o desejo deles, né? Não é atender pensionistas e aposentados, por exemplo, só aqueles que têm, né, um volume, que trabalham com volume de dinheiro, né, que têm aplicações, né, que têm renda, mas eles não debatem conosco com seriedade esse problema. Então, essa é uma situação que a gente enfrenta, esse é um desafio, e aí eu acho que a solução para isso é um debate maior, é um debate que envolve o governo, que envolve o Banco Central. Nós sabemos que o Banco Central, de certa forma, não é independente, né? Que está é, que tem os seus compromissos com o grande sistema financeiro, mas também tem com esses bancos digitais, com essas fintechs que vem crescendo. A exemplo do Nubank, né? Que tem aí pouquíssimos bancários, que agora está também fazendo parte da FENABAN, mas mas opera aí com muitos trabalhadores que não são bancários. Quer dizer, então, que deve ser uma coincidência que o Campos Neto é o CEO, o presidente do Nubank, muito, né? Deve ser uma coincidência, né? Que o nosso ex-presidente do Banco Central, que permitiu isso que você falou, que é o funcionamento de instituições que não têm caixa, não têm atendimento ao público, que pagam imposto na contribuição social sobre o lucro líquido, Uhum. que podem praticar taxas de juros de 19,5%, 20%. Deve ser coincidência que ele foi o presidente do Banco Central que aprovou todas essas resoluções e que agora ele é presidente do Nubank, né? É isso. Então, acho que ele pavimentou isso aí, e justamente isso coincide com a gestão dele. Então, esse, esse avanço, né, dessas empresas de crédito e as fintechs nesse período, né, e sem ter nenhuma condicionante, nenhuma responsabilidade, assim, um acesso de forma muito tranquila, né? Então, é muito fácil operar no Banco Central e sem nenhum compromisso com o país, né? É, inclusive, é, essa questão de, de quebradeira, isso incomoda muito os bancos tradicionais, porque os bancos tradicionais, eles, eles têm toda uma responsabilidade, eles têm um acompanhamento muito mais de perto em relação a isso, né? E isso não ocorre nessas outras empresas de crédito, né? Isso aí é algo que a gente também tem que tratar, né? Que a gente tem que tratar. No entanto, são os bancos tradicionais que compõem a mesa nacional, tanto a mesa da Contraf quanto a mesa da Contec. Então, é nesse contexto que você tem de dois tipos de instituições e vários tipos de contrato de trabalho e vários patamares de remuneração que acontece a atual mesa de negociação da categoria bancária. Eu queria que você falasse um pouco de como é que tem sido a negociação, desde quando ela começou, e o que é que você tem percebido, você que tem acompanhado diretamente as mesas, não é isso? Você tem participado, não é? Olha, PV, assim, desde o início, a CTB, a nossa central, aquele calendário que foi traçado, nós tivemos críticas em relação àquilo, porque lá o calendário levou para a última semana, né, que é essa semana agora,
E com o fim da ultratividade, então isso coloca uma espada na nossa cabeça, ou seja, essa ameaça de fechar um acordo até o dia 31 de agosto, né? Se não fechar, toda aquela construção de anos, né, da nossa CCT e dos acordos por banco cai. Então, é ruim a gente fazer uma campanha sabendo desses limites de data, né? Eu participei de algumas negociações e nós temos realidades aí para enfrentar, nós temos algumas questões diferentes, né? Por exemplo, no Banco do Brasil, nós não podemos abrir mão, né, do piso justo, um reajuste no piso do PCS, além da CACI, que nós temos que tratar de forma séria. Na Caixa Econômica, nós temos aí um problema sério que é a saúde caixa, né? Que é a saúde caixa. Então, é necessário superar esse teto aí de 6,5 no teto estatutário. Então, nós defendemos essa proporção aí, da Caixa assumir 70 e os trabalhadores 30, né? No BND, que é 70% a Caixa paga e 30% o é, trabalhador os paga, né? trabalhadores, os trabalhadores. Então, essa é a nossa pauta, né? Porque está impactando muito para os trabalhadores da ativa e para os aposentados também. Então, a situação é uma realidade muito crítica. No Banco do Nordeste, nós temos aí alguns entraves, nessa questão da PLR, do PCR, né? E além de reclassificação das agências, que é um problema que eles tratam aí em relação à remuneração, né? E nos bancos privados, nós temos, a gente abordou, o problema mais sério nos bancos privados hoje são as demissões, fechamento de agências e demissões, né? Essa é uma realidade muito séria nos bancos privados, né? Porque as pessoas estão trabalhando e elas não sabem se elas irão continuar daqui a um mês, a 2 meses, o que. Então, são realidades distintas, né, nos bancos públicos e dos bancos privados, né? E essa mesa, ela trata, a mesa da FENABAN, ela vai tratar de temas da CCT, né? E que diz respeito a reajuste, diz respeito à jornada de trabalho, né? Inclusive, jornada de trabalho, achamos que é possível, né? A jornada de 4 por 3, entendeu? Então, é possível isso, né? É algo que é uma experiência que vem ocorrendo já fora do país e aqui do Brasil, algumas empresas pequenas, elas já adotaram isso. Elas já têm trabalhadores que trabalham de segunda a quinta-feira, né? De segunda a quinta-feira. Tem outros trabalhadores que trabalham de terça, né? Eles pegam aí de terça a sexta. Então, é, alguns trabalhadores terão a folga na sexta e outros terão a folga na segunda-feira, né? E quando tem uma situação muito complexa que exige um maior número de trabalhadores, faz esses ajustes. Então, isso já é a realidade já. Não seria a agência bancária fechar, por exemplo, ou na sexta ou na segunda. O movimento, o sistema estaria funcionando, só que a jornada dos bancários estariam alinhado nisso aí, ajustado nisso aí, entendeu? Eles trabalhariam 4 dias, mas com essa realidade. Então, direito à desconexão também, é isso que a gente quer, uma vida, porque o adoecimento bateu lá no teto. Para você ter ideia, o Banco do Nordeste fez uma pesquisa que apontou que o nível de satisfação dos trabalhadores, quem trabalham na área de TI ou quem trabalham em home office, e quem trabalha nas agências, apesar de todos os problemas que tem, de pressão que tem nas agências físicas, o nível de satisfação
quem está nas agências de tijolos, né, é bastante elevado. Eles são muito mais felizes, porque eles têm contato com gente, eles têm. Então, esse mundo virtual, né, de IA e tal, ele vai trazer muitos problemas para a gente, né? Então, é algo que a gente está discutindo. E na mesa de negociação, teve essa proposta ontem, depois de muito desrespeito, eu vejo isso com da parte patronal, assim, beira a humilhar essa organização dos trabalhadores, são os sindicatos, são as federações, confederação, os bancários que estão lá na ponta, vendendo produtos e trabalhando. Então, trazer proposta rebaixada de retirada de direitos em um sistema financeiro que é o mais lucrativo da história, isso é um desrespeito muito grande. Nós não podemos aceitar isso, nós temos que ser duro na mesa, né? Nós temos que dizer, essa é a nossa posição da CTB, né? E essa é a posição que a gente leva para o Comando Nacional. Nós não podemos nos calar diante dessa situação, né? Nós não podemos nos calar diante dessa situação. Então, está apontando para propostas que a gente possa analisar com muita tranquilidade, né, debatendo com a nossa categoria, né? Então, esse é o nosso sentimento. Aquela greve de 24 horas foi extremamente importante. Era isso que eu ia te Sinaliza, perguntar. Era é, isso que eu ia te perguntar. Ao contrário, sinaliza, ao contrário das outras campanhas de negociação, que não tiveram esse tipo de atividade, nós tivemos uma paralisação nacional de 24 horas, uma greve por tempo determinado. Eu não conheço outra na história da categoria bancária. Eu queria que você falasse um pouquinho da razão dessa paralisação por tempo determinado e o que é que você achou da abrangência dela, como é que foi a adesão da categoria e os principais problemas que você viu. é, é, essa paralisação de 24 horas foi muito em função da postura da FENABAN na mesa. Então, esse desrespeito com a categoria e achar também, acreditar que nós não temos, que a categoria bancária, ela, pelo fato de ter feito nos últimos anos acordos em alguns bancos, né? E movimento grevista, assim, em pouco tempo. Então, ela acreditava que esse grau de mobilização não fosse possível. Então, eles apostaram nisso, apresentando cada dia uma proposta rebaixada. Então, a nossa proposta do Comando Nacional, e nós debatemos isso no Comando Nacional, era a necessidade de apontar caminhos e de também ver esse termômetro, se a categoria respondia a um chamado do comando, a uma orientação do comando. E isso se deu em todo o país. Alguns estados mais fortes, outros mais fracos, mas nós realizamos essa atividade nos bancos públicos e nos bancos privados, né, com muita ênfase, com muita determinação. Então, alguns segmentos bancários com sangue nos olhos, entendeu? Nós estamos aqui, nós queremos resposta para os nossos problemas. E eu acredito que isso deu um gás, né, na mesa de negociação, mas também na base, entre os bancários. Eu acho que os bancários puderam perceber a sua força, a força do movimento sindical, né, na condução desse processo, e nós estamos prontos para ou uma proposta decente ou
nós teremos greve. Então, essa é a nossa posição. No estado do Ceará, nós tivemos aqui uma manifestação de 500 trabalhadores bancários na Aldeota, que é, digamos, o centro financeiro que nós temos as agências. Houve, inclusive, a ocupação do café do Banco Santander, que é um banco que está se tornando célebre por judiar dos trabalhadores e trabalhadoras e até tentar abrir o banco no sábado, coisa que a gente tem combatido. Eu queria que você falasse, na Bahia foi forte, você é secretário-geral da Federação dos Bancários da Bahia e Sergipe agora, presentemente, correto? É isso. E eu queria que você falasse um pouco como é que foi na Bahia, no Nordeste, como esse quadro nacional. Porque, assim, antigamente, o bancário, muitas vezes, ele dizia, eu pago o sindicato, agora vocês têm que parar o banco. E aí o movimento sindical bancário ele ficou célebre pelo piquete, que é o Paulo Vinícius lá com essa cara bonita aqui, na frente lá de botar umas faixas na frente da entrada lá e ficar bem valente assim, e o bancário fingir que está com medo de mim e não entrar, que aí ele não poderia trabalhar. O Axson lá em Brasília, o Rafael Guimarães, o Iale, os coroinha também, assim, tipo o Alvarenga tal, e a gente tudo assim, bem bravo, e aí o bancário não entrava, que era o piquete da greve. Então, o papel do sindicalista era fazer a greve pelo bancário. Como é que é a realidade hoje e como é que foi na paralisação de 24 horas? Funcionou? O pessoal aderiu? PV, olha, aderiu tanto que a FENABAN tentou judicializar, tentou conseguir instrumento jurídico chamado interdito proibitório, sem sucesso, sem sucesso. Então, eles não fariam isso se não tivesse tido incômodo. E a greve foi muito espontânea, né? O sindicato, claro, teve presente em várias unidades, né? Mas em muitas unidades dos bancos públicos, que é uma outra realidade, você sabe, nós temos delegados sindicais, nós temos os trabalhadores com estabilidade, é mais fácil. Então, na Bahia e em Sergipe, inclusive, eu estou com a camisa aqui, a corrida dos bancários, que o presidente Adilson de Sergipe, né, me presenteou ontem, e será amanhã. Em Sergipe também teve uma greve muito participativa, muito boa. No Nordeste, né? Mas eu acho que o impacto maior na base da Federação Bahia e Sergipe foi maior, né? Foi maior nos estados do Nordeste. Assim, eu não sei os outros estados que outras forças políticas estão conduzindo, né? No Maranhão, no Rio Grande do Norte, mas nós fizemos o dever de casa com muita ênfase e com muita participação. Eu acho que o presidente Helder, presidente dos sindicatos bancários da Bahia, e a nossa presidenta Andréa Sabino, presidente da nossa Federação Bahia e Sergipe, e o presidente Adilson também, eles participaram de várias plenárias nossas, que nós realizamos várias plenárias, né? E essas plenárias a gente conseguiu mobilizar. Nós tivemos plenárias, começando de bancos, só bancos, com 100, mas na plenária geral nós batemos aí 1.000 trabalhadores numa plenária. Isso foi importante, né, para a gente construir esse movimento vitorioso, entendeu? Foi No primeiro muito. momento, eles estavam propondo, antes da paralisação, que houvesse reajuste diferenciado em 3 pisos da categoria bancária e também redução nos vales alimentação e refeição. Qual foi a mudança que aconteceu nesse período aí? A paralisação foi no dia 20 de agosto, nós estamos no dia 28 de agosto.
Então, a paralisação de 24 horas trouxe que mudanças em relação a essas propostas econômicas, que foram as que os banqueiros seguraram até o final? Que é Olha, uma boa medida, né? Se teve impacto ou não. primeiro foi a ameaça, né? Primeiro foi a ameaça de não retornar à mesa de negociação. Então, Eles ameaçaram não voltar à mesa de negociação por é causa da isso. paralisação. Por conta dessa paralisação. Eles falaram que estavam em um processo de, de negociação e que aquele movimento, né, não cabia, porque nós, de certa forma, estávamos rompendo esse processo. Só que nós estávamos em um processo sem avanços, com grandes ameaças, como você relatou aí. Então, superado esse momento, eles começaram a apresentar, né, apresentar, mesmo que de forma tímida, né, algumas propostas e retirar aquelas propostas que nós já tínhamos rejeitados. Então, todas aquelas propostas de dividir a categoria, nós já tínhamos rejeitados e nós não iríamos tratar, né, dessa questão. Então, não tinha espaço. Eu acho que o comando deixou, né, o comando acertou e deixou bem claro isso. Então, nós queríamos e estamos dispostos até hoje, que terá daqui a pouco uma outra negociação, né? Hoje o dia vai ser um dia intenso, né? De tratar de coisas sérias, coisas que interessam a categoria. Nós não estamos, né, no jardim de infância para estar brincando com os direitos dos trabalhadores. Ô Neto, mas os avanços, então, quais foram que você percebeu até agora, nesse período de 8 dias a partir da mobilização? O que é que você acha que teve de diferença? Qual é o estágio da mesa que vai estar colocada hoje? Quando vocês sentarem lá, o que é que vai estar colocando? Ou seja, antes eles estavam propondo aumento diferenciado, não era isso? E alguns parece que nem iam ter aumento, eles estavam propondo também mudança no valor dos vales. Qual que era a proposta e como é que isso evoluiu nesses 8 dias? Olha, eu acho que a evolução, ela, nas primeiras negociações, eles ainda tentaram manter essa proposta rebaixada de reajuste, né? Rebaixada, ou seja, de 50% passou para 60% da inflação, do INPC. E em relação ao VA e o VR, né, tinha também proposta rebaixada, quer dizer, regionalizar isso. Quer dizer, se o custo de vida aí em Fortaleza tiver menor que Salvador, então vamos tratar dessa forma. Né? Então, assim, um absurdo, porque os direitos nossos são direitos nacionais, a nossa convenção é nacional. Eu acho que o grande avanço é trazer para a mesa, e no dia de ontem eu vou. O INPC. Então, é o 100% do INPC, né, no reajuste. No reajuste. E várias verbas. Entretanto, no VA e no VR, eles não estão querendo ainda, eles não admitem o INPC, né, que é tratado que é dado no índice, né, no ganho no índice. Então, ainda nos falta. Então, nós estamos aí, porque eles estão trabalhando com o INPC e estão trabalhando com outro índice que
se nós pegarmos aí o VA, por exemplo, o VA ficaria com 2,99. O reajuste do Vale Alimentação seria Vale 2,99. 2,99, né? Então, nós não aceitamos, nós queremos INPC para o piso nós queremos até mais, né? Para o reajuste e todas as outras verbas, e aí nós queremos a PLR, né? Nós queremos discutir a PLR, nós queremos discutir ganho real, nós não iremos fechar um acordo sem ganho real. Nós não iremos fechar um acordo sem ganho real. Esse é o sentimento da categoria. Então, eu acho que as rodadas de hoje, elas podem apontar, porque a pressão está muito forte, eles sentiram essa pressão da base, dos movimentos. Eu acho que nós podemos aí avançar muito mais. Eu acho que avançar muito mais. É uma proposta global que nós não vamos tratar e não podemos tratar de forma diferenciada em relação a reajuste. Esdras, eu mandei para você uma imagem, uma postagem que o Neto colocou ontem no WhatsApp, já 10 da noite, ao final da mesa, que foi o dia todo, não é isso, Neto? Eu queria ler aqui algumas mensagens enquanto você vai preparando aí. O primeiro é do Cláudio, nosso caixa lá de Brasília, membro da Coordenação Nacional da CTB Bancários. Hoje é o dia de extrairmos resultados concretos, FENABAN, Caixa e Banco do Brasil. Penso que chamarmos nossas plenárias para o final de semana para a avaliação do que surgir e ou de possível greve é um mecanismo de pressão e nós sabemos dos riscos envolvidos. Olha a sugestão que o Cláudio está dando aí, de ampliar a realização das plenárias, que podem ser, inclusive, plenárias híbridas. Queria agradecer também a mensagem da Ana Lúcia Viana, que é a presidente do PCdoB aqui no município de Fortaleza, minha líder, querida lutadora. Viva a luta da classe trabalhadora, nos dá um bom dia. Queria agradecer também a mensagem da Érica, também, que nos enviou uma mensagenzinha aí. Muito obrigado. Esdras, eu queria que você colocasse o Pix aí, bicho, na tela, porque aqui pinga pouco, né? Então, se a galera puder dar uma força também, é legal. Nós estamos aí precisando da parceria de mais entidades sindicais para poder crescer o nosso canal. E aí está a proposta que o Neto colocou, se vocês olharem no cantinho aí da página, está 10h13 da noite, porque a negociação tem se arrastado. E aí, era uma situação, a Érica nos dá o feliz dia dos bancários e bancárias. Então, a gente fazendo um balanço, eles inicialmente propuseram partir a categoria em 3 camadas com aumentos diferenciados e que o escriturário, que é o meu caso, dos meus colegas, a maior parte lá da agência que eu trabalho, não tivessem aumento, não é isso? E que o aumento fosse para os setores mais elevados da categoria. Eles propuseram aumento diferenciado e até mesmo redução no vale alimentação e refeição. O Neto fez menção depois da paralisação, eles finalmente apresentaram uma proposta única de remuneração, mas que era uma proposta de inicialmente apenas 50 e poucos por cento da inflação, e depois eles ampliaram isso, que eles são tudo generosos, para 68% da inflação. Então, eles propuseram que, apesar dos lucros deles, o bancário, que é quem trabalha lá na ponta, cobrando e trabalhando e adoecendo, que ele tivesse um ganho menor do que a inflação, ou seja, que ele tivesse perda salarial. E aí, depois disso, eles propuseram essa tabela que nos aparece. Então, eu queria fazer, não sei se o Neto consegue ver, se você quer apresentar esses dados aí, já que foi você que
o resumo. Não sei se tu consegue ler daí ou se você prefere que eu fale. Eu acho que era bom tu falar. Se tu conseguir ler. Dá para ver aí? Tá mudo o teu áudio. Fala aí. Ele não está conseguindo falar, Extras. Será que você clicou em algum botão aí que desativou o áudio, meu amigo? Não. Entra na sala e sai de novo, que pode ter sido só um erro um erro, mas não cliquei em nada, não. Pronto. Então, Esdras, projeta de novo a imagem. O Neto vai entrar, vai sair e entrar novamente, tá bom? Enquanto eu vou lendo, você sai e entra que deve retomar o teu áudio. Beleza, Neto? Tá ouvindo? Sai da sala e entra e nós vamos caminhando aí para o. Você vai sair do StreamYard e vai entrar novamente na sala. Beleza? O ideal é que orienta ele pelo telefone, Esdras. E aí eu vou lendo aqui, tá certo? Então, galera, sobre a questão do emprego, os bancos estarão apresentando uma proposta de plano de demissão voluntária para empregados de agência em processo de encerramento. Existe essa discussão na mesa. Isso tem um impacto maior, sobretudo nos bancos privados, que são esses bancos que têm tido esse movimento de alta demissão que vocês têm observado. Nesse caso, o PDV ele tem vantagens para o funcionalismo se você for comparar com a pura e simples demissão. Então, isso tem um sentido diferente no banco privado e no banco público. Sobre a questão dos reajustes, eles estavam propondo perda e finalmente chegaram à proposição a perder a divisão da categoria em setores, e eles, em relação aos benefícios, estão propondo que a PLR ela seja atualizada pelo INPC. Eles estão propondo que o salário de ingresso na categoria tenha 100% da reposição pelo INPC e mais uma faixa salarial para um novo cargo depois do cargo inicial nos bancos. Eles estão propondo a reposição da inflação para o auxílio creche e para o auxílio PCD. Também estão propondo 100% INPC para o teletrabalho, a verba do teletrabalho com as despesas que o funcionário tem com o teletrabalho. No Vale Alimentação, eles abandonaram a proposição de vale regional, mas eles estão propondo 100% do IPCA. Nesse caso, eles querem fazer uma diferença no reajuste do Vale Alimentação e do Vale Refeição, colocando como critério o reajuste daquela inflação para a alimentação em casa e para a alimentação na rua. Por isso que eles propõem um índice diferente para o Vale Alimentação, ao contrário das outras. Então, eles ainda estão propondo isso. Eles estão propondo para o Vale Refeição também a reposição integral da inflação. No Vale Refeição do IPCA. Então, eles estão na prática ainda, você teria uma situação ainda bem ruim, né? Quer dizer, porque o Vale Refeição ele já é insuficiente, né? Então, eles estariam propondo um índice rebaixado de 2 e pouco por cento, no caso do IPCA, que chegaria a 3%. Quanto ao reajuste salarial, eles estão propondo o INPC, seria apenas a reposição. Quanto a emprego e condições de trabalho, eles estão
propondo a requalificação profissional e um adicional de transferência, porque muitas vezes o trabalhador é obrigado a sair da praça onde está sem qualquer compensação mais efetiva, né? Então, esse é o estágio atual da negociação nesse momento. Neto, e hoje o que é que vocês esperam e qual deve ser a nossa agenda até o dia 31 de agosto? Tá. Essa questão do celular, principalmente realizar uma reunião em hotel, não é brincadeira, não. A gente improvisa, né? Você está me ouvindo, não está? Estou, perfeitamente, pode falar. Bom, acho que você já explicou aí, eles colocam o jabuti em relação a essa questão dos índices, né? Tentando o INPC, o IPCA e aí o jabuti. O nosso índice é o INPC, então nós não abrimos mãos disso e historicamente nós seguimos esse índice e que aplica para todas as verbas aí. Eu acho que a expectativa hoje é a gente avançar, né? Esse é o sentimento do Comando Nacional. Não tem motivos para não avançar, né? Mas, além da mesa da FENABAN, nós também temos que avançar nos bancos públicos. Então, eu já relatei aqui sobre essas demandas, né? Nós não podemos abrir mão de propostas boas, né? Nós vamos insistir, estamos insistindo, estamos fazendo um grande movimento nessa direção. Então, eu acredito que hoje, no final do dia, a gente possa ter, né, uma proposta melhor, né? Uma proposta melhor para que a gente possa analisar. Analisar, eu acho que esses dias vão ser dias decisivos, e caso isso não seja possível, apesar das ameaças do fim da ultratividade, né? Apesar das ameaças que nós temos, né, com o fim da ultratividade, mas nós temos que seguir firmes aí, nós temos que arrancar, né, arrancar uma proposta que a gente possa apresentar, né, para a categoria, sem abrir mão, né, daquilo que eu falei inicialmente em relação à questão dos bancos públicos. Para a gente é fundamental, né, resolver esses problemas. E sobre a vigência do acordo, Neto, qual é a tua avaliação? Olha, nós defendemos acordo de um ano. Inclusive, ontem, na reunião do comando, eu externei isso, conversei com algumas forças que atuam no comando sobre essa necessidade de realizarmos acordos, né, nos anos ímpares, né? Faríamos isso. E para a gente ter mais tranquilidade também, nós estamos vivendo um momento, PV, e você tem acompanhado isso, o avanço da extrema-direita, da esquerdalha, e isso tem, de certa forma, eles têm feito um movimento. A gente sabe que nós cuidamos muito bem da campanha nacional dos bancários, o direito dos bancários, nós nunca abrimos mão disso, fazemos isso com muito compromisso, com muita responsabilidade, mas quando chega esse período eleitoral, eles tentam dizer que o sindicato, o movimento sindical, está dando mais atenção para isso ou não está dando atenção para os direitos dos bancários, que é uma grande mentira. Nós fazemos isso com muito. Fazemos as duas coisas muito bem, vários anos fazendo isso. Mas eu acho que a gente poderia limpar a área nessa direção. É, já coloquei essa disposição da CTB Bancários,
e da nossa Federação Bahia e Sergipe. Vamos aguardar, nós vamos aguardar o que é que a FENABAN tem a apresentar. O Adalto, ontem na mesa, ele falou de um ano, né? Ontem, ele, assim, citando, olha, reajuste de um ano, tal, de um ano, tal. Mas a gente sabe que essas questões ainda, no dia de hoje, né, poderá retornar e nós vamos discutir com muita tranquilidade, mas nossa posição é essa. Cara, isso é muito importante, então, né? Quer dizer, primeiro que a gente precisa observar que dentro desse acordo geral estão as instituições públicas e privadas. Então, é preciso que haja um acordo que seja aceitável para as instituições privadas também, não apenas para as instituições públicas, né? Ou público-privadas, como é o caso do Banco do Brasil. E aí voltaria o acordo anual a preço de hoje, pelo que foi debatido até ontem, em um acordo anual sem ganho real. Do lado dos trabalhadores, essa perspectiva ela tem a vantagem de manter a convenção de pé, ou seja, os direitos a mais que existem fora da CLT, eles permaneceriam e teria como principal desvantagem apenas a reposição da inflação num dos setores mais lucrativos da economia brasileira. A segunda questão mas a convenção inteira ela permaneceria. Você acha que seria vantajoso para os banqueiros a ruptura da negociação nacional? Você acha que eles aspiram a esse objetivo, né? Não, isso acho que já foi superado. Foi uma ameaça que eles fizeram nesse processo aí de negociação. Eles fizeram essa ameaça, mas nós não trabalhamos com isso, não queremos isso. Dividir a mesa seria um prejuízo para os trabalhadores, né? Nós, assim, vou recorrer agora ao período de FHC, onde a mesa estava dividida e os funcionários dos bancos públicos, naquele governo, foi reajuste zero. Nos bancos privados, nós ficamos abaixo, um reajuste abaixo da inflação e com abonos para compensar, que não compensa, né? É um prejuízo muito grande que nós tivemos, mas foi um período que os trabalhadores dos bancos públicos eles viram os seus salários derreterem, né? Porque ali foi cruel. Então, nós não queremos voltar a esse período. Eu acho que depois disso, nós já enfrentamos governos de direita, né, e de extrema direita, e nós sobrevivemos a essa realidade, né? Então, nós queremos uma mesa única e tratando das questões específicas de cada banco, a realidade de cada banco, né? Mas a mesa única, acho que isso não, acho não, isso nos unifica, isso nos dá força para enfrentar os problemas, entendeu? Para enfrentar os banqueiros. Então, a questão que está posta na mesa, principalmente, ela é a questão do ganho real e da vigência do acordo, basicamente para esse acordo geral. Você acha que existe possibilidade de haver paralisação específica dos bancos privados, um movimento, por exemplo, na Caixa Econômica e no Banco do Brasil, porque a insatisfação é muito grande no Banco do Brasil e na Caixa Econômica com as atuais gestões, tanto da Caixa Econômica quanto do Banco do Brasil. Existe uma grande revolta na categoria em relação à política que tem sido aplicada nessas gestões. Você acha que existe possibilidade, sobretudo nesses bancos, de
haver um movimento fora, após o final da convenção, quer dizer, as cláusulas mais genéricas elas serem aprovadas e haver um movimento dessa natureza? Você acha que existe clima nas instituições públicas para isso, que existe essa possibilidade, tanto do ponto de vista dos negociadores, das entidades sindicais, quanto dos trabalhadores e trabalhadoras? PV, nós temos que trabalhar com a realidade do país, né? Algum estado pode ter um nível de insatisfação maior que o outro, e pensando num movimento grevista nos bancos públicos, nós temos que ter aí vários estados alinhados com isso. Eu acho que tem coisas que, se não decidir, saúde e caixa, se não tiver uma proposta, nós teremos greve na Caixa Econômica, né? Então, assim, é o banco que está mais mobilizado em relação a isso. Existe uma unidade dos trabalhadores em torno de resolver esse problema. No Banco do Brasil, nós temos essa questão do PCS e temos essa questão também do piso, tem a CACI, mas o grau de mobilização é diferente da Caixa Econômica. É diferente da Caixa Econômica. Então, nós temos que ver como é que a mesa vai desenrolar da mesa em relação a isso. No Banco do Nordeste, também existe um sentimento, e se não resolver essa questão da PLR, né, existe um movimento muito forte, né? Então, são coisas que a gente espera solucionar até o final do mês, né? Até o final do mês, em todos os bancos. Nos bancos privados, eu acho que essa mesa geral de índices deve apresentar uma proposta. Tem mais questões específicas que estão sendo tratadas, mas eu acho que, no geral, aí, os bancos públicos são os bancos que estão mais mobilizados, né, para fazer com que as suas reivindicações sejam atendidas. Caso isso não seja, eu acho que nós poderemos ter um movimento aí, né, grevista. Mas vamos aguardar. A gente também tem cobrado isso, as mesas desses bancos, estamos mobilizando também outros setores que não estão na mesa, mas que têm a capacidade de dialogar, para que a gente possa encontrar caminhos, né? Possa encontrar caminhos. Então, eu acho que também tem temas que têm disposição de não finalizando agora esse processo de dar sequência. Tem temas que nós iremos discutir nas mesas aí no próximo ano, se a gente não finalizar agora, mas tem coisas que é preciso finalizar agora, e nós queremos finalizar agora, nós queremos respostas agora, entendeu? Hoje, então, continua a hashtag nas redes sociais, queremos proposta decente, Neto? Olha, esse movimento que eu saí tarde ontem de lá, e eu acabei não olhando as redes sociais, né? Mas Mas deve nós estamos, manter a proposta. nós temos feito esse movimento também de levar a nossa campanha também para as redes e denunciar essa denúncia também, né? Denunciar os banqueiros, né? Para a sociedade, né? Então, isso é importante que a gente possa utilizar também esses meios. Queremos proposta decente como hashtag nas redes sociais da categoria bancária. No caso do Banco do Brasil, eu posso falar como funcionário, Neto, a realidade do VPN, quer dizer, o trabalho remoto, ela é um grande obstáculo para uma paralisação generalizada da categoria, porque hoje não basta parar o prédio, a agência.
porque o trabalhador pode trabalhar de casa. Então, isso depende muito mais do conjunto dos bancários como indivíduos do que de uma decisão formal da direção sindical. O sindicato pode decidir a paralisação e a categoria não aderir. Isso daí tem um impacto grande, porque no mês de setembro é o mês da PLR, e nós estamos falando exatamente desses itens específicos, a parcela adicional da PLR e tal. Então, essa questão da pressão, ela tem a ver, inclusive, com o que é que vai acontecer hoje e segunda-feira dentro dos bancos, que são os dias, inclusive, que fecham as metas do mês e como é que a categoria vai se posicionar internamente e até dentro dos espaços do movimento sindical. Na Caixa Econômica, pelo que você fala, se não avançar suficientemente a questão do saúde caixa, é prevista a possibilidade de uma paralisação propriamente da Caixa. E, além disso, há os outros espaços de pressão e negociação. É preciso destacar também que o setor dos banqueiros é precisamente o setor que está disputando a eleição e eles têm interesse na geração do caos. Você concorda comigo? Que se eles tivessem a possibilidade de deixar uma bomba do lado do campo dos trabalhadores para desgastar e interferir no processo eleitoral, eles comemorariam? Ou seja, Então, é aquele isso. É isso. Acho provocativo. que você fez a leitura correta, né? É isso. Acho que a gente não pode menosprezar o sistema capitalista, né? O rentismo, né? Agora, PV, eu estou com o meu teto aqui, meu horário já Nós está também, esgotado aqui, nós viu? também. Então, Então, cara, boa sorte aí, porque você está indo agora para a mesa falar por nós, e a pauta é ganho real, queremos proposta decente, não é decente. isso? É Vamos isso. aguardar, e aí pedimos que vocês também nos orientem se haverá essas plenárias virtuais para atualizar o fim da negociação. Parece que o final de semana será longo, né? É isso, com certeza. Muito Com obrigado, certeza. Neto, pela sua presença no blog, no nosso podcast Coletivizando. Valeu, PV. Eu agradeço, né? E quero parabenizar mais uma vez todos os bancários e as bancárias. Eu acho que hoje é um dia muito importante e quem sabe, né? Nós teremos aí uma sinalização de uma proposta que a gente possa analisar e levar para as nossas bases, né, e definir aí a nossa campanha. Esse é o nosso desejo, esse é o nosso sentimento. Um forte abraço aí Um a você abraço. Boa e sorte aí a na turma negociação. toda. Fale por A você, nós e bancário, bancária, população, apoie a mobilização dos bancários, hashtag queremos proposta decente e ganho real. Um abraço, Neto, boa negociação, seguimos, a luta continua. um abraço a todos, um abraço a E você. Forte finalizamos abraço. hoje essa edição especial do blog, do podcast Coletivizando, em homenagem ao Dia dos Bancários e Bancárias. Parabéns, categoria bancária, mas nós precisamos mudar o Brasil. E eu queria alertar o último ponto. A deputada federal Érica Cocai apresentou uma proposta no Congresso Nacional pelo fim desse absurdo de o acordo parar de viger quando termina o prazo de um ano. Então, pedimos a todos e a todas que apoiem a proposta da deputada federal Érica Cocai para retomar a ultratividade dos contratos de trabalho e fortalecer a negociação coletiva. Isso foi mudado no governo Temer com o fim da ultratividade do contrato de trabalho. A Neila perguntou, por fim, sobre a questão do impacto na população. Claro que tem impacto na população qualquer movimento paredista, como tem impacto nas nossas vidas, é um elemento que nós levaremos em conta, e a gente está exatamente medindo isso, nós veremos agora nos próximos dias, especialmente na Caixa Econômica que o banco atende ao povo. Esse foi mais um podcast Coletivizando. Obrigado a todos e a todas pela audiência. Um abraço, galera. Valeu.